Fala, fiel, tranquilo, vitória mega importante do nosso Coringão, que não fez uma boa partida, não jogou bem, mas a vitória era o que interessa e a gente se mantém vivo na Sul-Americana. Romero ainda tem aqueles que criticam, não é nem um craque, mas muitas vezes na hora que a gente mais precisa, o nosso Paraguai vai lá e crava, decide, e é artilheiro isolado da Neoquímica Arena com 43 gols. E na moral, Hugo Souza decisivo mais uma vez, aquela que ele defende duas seguidas e Ranieri tirando quase em cima da linha, foi para comemorar que nem um gol. E, e Félix Torres não dá, fiel. Para mim tinha que ter uma foto de Félix Torres no CT do Corinthians no dia seguinte, proibindo a entrada dele, porque não dá, não pode vestir a camisa do Corinthians. Fortalece com aquele like de sempre. Se inscreva no canal, você que não é inscrito, eu sou o Luan, vamos pro vídeo. Fala, meu povo! Começando mais uns 60 segundos do Benja. E olha, o Corinthians começou muito mal a partida hoje contra o Racing na Neoquímica Arena. Teve gol anulado, estava tomando sufoco. E aí ele, palmas para ele, Félix Torres, grande Félix Torres, mais uma vez expulso num lance totalmente inconsequente. Esse zagueiro não dá, gente. Não dá, realmente não dá. Só que aí quando tudo levava a crer que ia ser aquelas noites terríveis pro Corinthians, sem o Félix Torres, o Corinthians começou a jogar a bola. E aí foi pra cima, brigou, correu. Foi uma noite que o torcedor gosta, debaixo de chuva. E aí, né, o Corinthians agora tem goleiro, porque o Hugo voltou, fez grandes defesas, tem estrela. E no finalzinho do jogo, quase o Racing empata ali, mas o Hugo fechou, o Mateuzinho com muita raça. Foi um Corinthians raçudo, mas o Félix Torres não dá. E o Corinthians sempre sofrendo. Coronado, você tá de brincadeira com o Corinthians. Félix Torres, você ajudou o Corinthians, parabéns. Agora espero que o seu caminho seja a volta pro Equador. Agora, Coronado, estão brincando de jogar bola. O Félix Torres, vocês estão brincando. Então, o Orlando não viu. Mas a verdade é que ele fez o certo, não colocou o Ramalho, o Corinthians sofreu, mas venceu. Agora tem que saber quem gosta de jogar com a camisa, que sente o peso. A torcida na chuva, a torcida veio na chuva. É impressionante o que a torcida fez aqui. E alguém tem que ver isso. Tá na hora de começar a dar rumo para muita gente aí. Não só para treinador, para muita gente. O Corinthians venceu 1-0. Golaço do Romero. Romero sempre. Parabéns aí. Agora, vamos ficar de olho. Eu quero saber do Palácios também. O que aconteceu com o Palácio? Alguém sabe me falar aí também, não? Bora de resenha, porque terminou na Neoquímica Arena. Corinthians 1, Racing do Uruguai 0. Vitória essa que coloca fogo no grupo do Coringão, hein? O Coringão tá vivo, pessoal! E o Corinthians que não começou bem essa partida não, nervoso, batendo cabeça, inclusive quase se complica naquela expulsão idiota do Félix Torres, né? E na boa, diretoria, perdi a paciência com esse cara, precisa vender ele o mais rápido possível, não dá pra ter um jogador com QI desse dentro do elenco. Novamente ele jogando o time no mato, mano, ainda bem que venceu. Mas te falar, cara, venceu, mas não convenceu também não. Porque boa parte do primeiro tempo a gente viu o Racing, velho, mesmo desfalcado de 8 jogadores, mandando no primeiro tempo. E cara, tudo bem, o Corinthians melhorou na reta final, depois dos 30 ali, concordo. Mas cara, a gente tá falando do lanterna do grupo, mano. Era obrigação do Corinthians jogando em casa ter essa disposição, se impor, mano. E conseguiu, depois dos 30, graças a Deus, o time acordou. Foi pra cima, realmente buscou o resultado, fez 1-0 com o Romero no segundo tempo, mas precisa jogar mais bola do que jogou hoje. Se quiser realmente alguma coisa maior na Sul-Americana, precisa jogar mais bola. Não dá pra transformar em guerra um jogo contra um time porcaria desse daí, achar que tá bom. Ah, não, ganhou, tá bom. Não tá bom, mano. Precisa jogar mais bola, mano. Mas tudo bem, valeu pela vitória, buscou os 3 pontos aí com um jogador a menos durante boa parte do jogo, coloca novamente o time na briga pela disputa da vaga, a liderança do grupo. Mas cara, na boa, Coringão, precisa acordar, mano, precisa acordar. Esse time tem obrigação de bater no peito e chamar responsabilidade, mano. Ainda bem que depois dessa vitória, Coringão continua vivo no grupo e tem tudo agora para buscar, inclusive, a primeira colocação. Ainda mais depois do empate ontem do Huracan jogando em casa contra o América de Cali. Tô confiante, Coringão. Bate no peito, vamos pra cima que essa Sul-Americana tem dono. Fala só pra mim, o Corinthians não tá muito afim dessa Sul-Americana, hein? Caramba, gente, olha, parece que os caras bateram uma feijoada antes do jogo. O Racing do Uruguai é inqualificável. O Racing do Uruguai não existe. E o Corinthians venceu tomando um sufoco, gente.
Que saudade do Hugo Souza, hein? Mas isso também é perigoso, porque é preocupante, porque você fala que o Hugo Souza teve que fazer milagres contra o Racing do Uruguai, sim. O Racing da Argentina, timaço. O Racing do Uruguai, gente, pelo amor de Deus. E os caras, olha, por pouco não fizeram 1-0, aí o gol foi anulado, estavam atacando, estavam em cima, aí o Félix Torres é expulso, o Corinthians demora para se organizar, Ranieri baixa, né, para zagueiro e tal, e até de repente os caras meio que acordam, né, tipo assim, pô, rapaziada, estamos com 10, vamos tentar fazer alguma coisa assim, e termina com 1-0 goleada, e os caras ainda metendo sufoco no segundo tempo. Mas eu não sei, eu fiquei com a sensação de que os caras se dosaram, porque não tem treinador, não tem comando, e aí fica uma coisa meio, sabe, pensando no fim de semana contra o Flamengo, que é um jogo, né, que vai ter uma atenção maior, uma preocupação maior por ser Campeonato Brasileiro. Eu não sei, eu fiquei com essa seleção, a sensação assim de que o Corinthians na Sul-Americana não tá muito afim. E, cara, eu não entendo, honestamente. Eu sei que tem uma questão física aí que você precisa cuidar e tal, mas cara, eu acho que, porra, tá pensando o quê? Na Copa do Brasil, no Campeonato Brasileiro? Cara, ainda tá muito difícil, tá? O Corinthians ganhou o jogo, assim, apertado e tal, mas não dá pra dizer que o Corinthians vai avançar. E aí vocês não acham que é ruim um time que começou na pré-Libertadores, cai da pré-Libertadores, vai pra Sul-Americana, aí cai na primeira fase da Sul-Americana, porque só passa um, gente. Só passa um. Então agora o Corinthians vai ter que continuar buscando pontos fora. Já foi, pô, foi um parto pra ganhar hoje do Racing. Porque é isso, você corre esse risco, né? De ter um jogador a menos, da bola não entrar, bater na trave, sair. E o time não jogou pra ganhar. O Corinthians não jogou pra ganhar hoje, cara. Melhorou em alguns momentos do jogo, mas, cara, o Racing deu um calor em alguns momentos. Que é isso? Os caras visivelmente não estavam afim. E eu sei, né? Não tem uma referência no comando técnico, você não sabe para quem correr, você não sabe se o esquema tático vai mudar. Aliás, o esquema tático ruim, porque segue um buraco, né, entre o meio e o ataque, então não tá tendo elan, não tá tendo concatenação, não tá rolando a conexão. E aí os caras, sei lá, os caras jogam meio que tipo assim, vamos aguardar o Flamengo no final de semana, porque não vou correr aqui. Então, assim, cara, não sei. Não sei o que o Corinthians está pensando, o que os jogadores estão pensando. Mas, enfim, vamos falar muito desse técnico que pode ser Dorival, deve ser Dorival. E também dar uma informação do meu parceiro João Paulo Capelanes. O Capelanes me ligou durante o jogo para dividir comigo o que ele estava sabendo a respeito do Roberto Mantini. O Roberto Mantini, que é ex-técnico da seleção da Itália, campeão da Euro, inclusive, em 2020, aquela Euro com o brasileiro Jorginho. Curioso, né? Porque era uma seleção italiana que estava assombrando na Euro naquele momento. Eu lembro de fazer matérias resgatando o futebol da Itália e depois eles não foram para a Copa de novo, né? Mas, enfim, eu vou falar a respeito do que o Capelanes me passou e do que pode acontecer com o Roberto Mantini aí, que, cara, surge como uma possibilidade. Caso o Dorival Júnior não feche com o Corinthians, porque essa possibilidade ainda é a maior. Ainda existe a possibilidade do Corinthians anunciar o Dorival entre hoje e amanhã. E aí, cara, eu vou falar sobre isso, tá? E aí eu acho que precisa logo, porque vocês percebam como é um time sem identidade, no limbo. Um time no limbo. O Corinthians hoje é um time no limbo. É um time que não sabe para onde vai, não sabe se foca na Sul-Americana, se foca no Campeonato Brasileiro, se corre pelo Orlando Ribeiro, se corre pelo... Tem que correr pelo torcedor, né? Mas, enfim, se corre pelo Dorival, por um outro técnico que vai vir, se esse esquema vai ser mantido. Então fica uma coisa meio insossa, assim, sabe? O time jogou hoje, cara, de um jeito que não foi legal. Eu não sei qual a sensação de vocês, assim, mas eu fiquei olhando o jogo e falei, caramba, que isso? Pô, os caras... cara, todo jogo é jogo. O torcedor foi lá pra quê? Uma chuva do caramba. Numa quinta-feira, pra assistir esses caras em campo e, mano, e toquinho de lado, e, sabe? E o Racing do Uruguai atacando. Pô, ano passado, o Corinthians meteu 3-0. Ano passado, foi ano passado. Meteu 3-0 nesses caras. É um timeco, um time frágil. E o Hugo teve que fazer três defesaças, estilo Hugo Souza, assim, né? Que saudade do Hugo, né? Um chute que a bola ia na gaveta, o segundo queima a roupa, aí depois o cara no rebote ele conseguiu salvar também, depois o Mateuzinho acabou tirando em cima da linha. Quando correu risco. E se empatasse hoje, tava fora, né, gente? Tava fora. E aí eu não entendo esse desprezo, juro por vocês que eu não entendo esse desprezo com a Sul-Americana. Sul-Americana é título, gente, é competição. Mas é uma competição que, enfim, é menor que a Libertadores. Irmão, vamos cair na real? Eu sou torcedor do Grêmio. Vamos cair na real? Que a minha realidade é essa? Eu sei que o Corinthians investe muito, eu sei que o Corinthians estava na Libertadores, e aí tomou um banho de água fria quando cai na pré para a Sul-Americana, mas olha quem tá na Sul-Americana, cara, Cruzeiro, Fluminense, Fortaleza, não, Fortaleza tá na Libertadores, Bahia tá na Libertadores, mas cara, é isso, não tem muito o que fazer, é título, ali na frente vai afunilar, vai ter porrada, vai ser difícil, e cara, mas será que tem que priorizar o Sul-Americano ou o Campeonato Brasileiro? Depende de como você está no Brasileiro. Eu acho que o Brasileiro você tem que dar uma atenção e tudo mais, mas o Corinthians está sem técnico, o torcedor está indo ao estádio,
E aí os caras ficam correndo desse jeito. Porra, eu olhando o jogo assim, fiquei revoltado, cara. Falei, não é possível. Pô, não entra em campo então. Mas assim, visivelmente os caras nem aí pra essa Sul-Americana. Nem aí. Aí ganharam agora, mas ainda tá difícil, cara. Só classifica o primeiro, que no caso hoje é o Huracan. E o Corinthians vai ter que ganhar do Huracan fora, porque perdeu em casa. Vai ter que ganhar o próximo jogo em casa do América de Cali. Vai ter que ganhar fora do Racing. E vocês acham que vai ser barbada ganhar desse Racing fora de casa? Pelo jogo que foi hoje? É que depende de como entrar, né? Depende de como entrar. Por isso que é foda, falta comandante. E se tem um treinador que fala assim, não, eu quero título, eu quero ganhar. Se o Dorival é anunciado, por exemplo, chega no próximo jogo e fala assim, eu não sei se vocês estão brincando ou não, mas a Sul-Americana eu quero ganhar, porque eu não tenho a Sul-Americana, sei lá, tô conjecturando aqui, eu tenho Copa do Brasil, eu tenho brasileiro não tem, mas eu tenho Libertadores, eu quero ganhar essa Sul-Americana. Então é o seguinte, vamos correr, vamos tentar, vamos ganhar, os caras, opa. Mas é que hoje não tem comando, né, gente? Não tem treinador, não tem nada, o time tá meio à deriva, e aí fica difícil. Mas que demora para anunciar um novo técnico. Que novelinha chata tá essa história de técnico do Corinthians. É difícil, né? Porque o Corinthians contou muito com o Tite. E aí a gente já falou muito sobre o que aconteceu com o Tite, né? E de uma forma repentina. Acho até que a galera tá meio insensível aí na parada, mas não sou eu que vou julgar o comportamento do torcedor. Enfim, o Tite ele acabou tendo problemas depois daquela ideia, né, de não pego nenhum time, aí acabou pegando o Flamengo, ficou mal, o torcedor pegou no pé. Mas enfim, eu acho que quando trata-se de saúde, eu não entro muito. E aí, do nada, a partir da terça-feira de manhã, o Corinthians teve que se voltar para o nome do Dorival Júnior. E aí a ideia já era ter o Dorival hoje, né? Já era ter o Dorival hoje na Neoquímica Arena, participando já da pré-eleição, né, conhecendo o elenco, indo ao CT, mas a coisa deu uma embaçada, né? Deu uma embaçada. E aí eu vou falar do Roberto Mantini aí citado pelo Capelantes. Mas a questão é o seguinte, gente, o que está rolando nesse momento? O jogo terminou. Logo depois do jogo, o jogo terminou cedo, né? A gente está falando de 9h30 da noite. São Paulo, a noite é uma criança. O Fabinho Soldado foi a Florianópolis, conversou com o Dorival, os dois se acertaram no primeiro momento. O Dorival quer muito treinar o Corinthians, essa informação ela veio através de colegas, mas é a que eu tenho também, que o Dorival muito topou treinar o Corinthians, está muito afim de treinar o Corinthians, quer recuperar a imagem dele perante ao que ficou pela seleção. Tem no Corinthians um desafio enorme pela torcida, pela grandeza do clube, de fazer esse time jogar, de fazer esse time ser campeão, e ele entende que o time tem bala para isso, para melhorar o estilo de jogo que hoje lá está. Então o Dorival, ele topou, a real é essa. Ele topou, a conversa foi muito boa. Ele e o Fabinho, que já se conheciam do Flamengo, se acertaram numa boa, tá tudo certo, já trabalharam juntos, né? Então, assim, tudo dentro dos conformes. Tá, mas e o que embaçou? Embaçou quando entrou aqui, ó. Porque aí o Corinthians apresentou um projeto, inclusive até o fim de 2026, até o fim do mandato do Augusto Melo. O projeto é esse, nós vamos pagar tanto, nós temos essas metas, o elenco é esse, papapá, vamos contratar na metade do ano, tem isso, tem aquilo, não sei o que, papapá. O Dorival, beleza, eu topo, vamos nessa. Agora é o seguinte, você conversa com o meu empresário. Porque é o empresário que faz os contratos, né? O profissional, ele, nesse nível, quando você atinge esse nível de profissional, você não se desgasta com valores, né? Quem se desgasta é o empresário, que defende os interesses do profissional, né? Então faz o seguinte, você aí... Só que o Fabinho, ele tem a caneta até a página 2, né? Ele depende do aval do presidente, ele trabalha com orçamento, ele trabalha como diretor financeiro, então ele não pode simplesmente tomar todas as decisões sozinho. Ele precisa consultar as bases. Então é feita uma proposta, essa proposta recebe uma contraproposta do tipo, tá, peraí, mas isso aqui? Aí, opa, peraí, não era isso que eu tava contando. Então só um pouquinho que eu vou ter que voltar lá, segura aí que eu vou ver e tal. E aí isso deu uma embaçada, teve algumas questões que é natural de qualquer negociação. A comissão do empresário, às vezes, é um pouco maior que o clube está disposto a pagar. É o empresário que está fazendo toda a negociação, é o empresário que defende os interesses do treinador. Aí tem algumas bonificações, alguns gatilhos, tá? Mas peraí, ó, hoje a situação que tá posta é essa, mas se eu te conseguir um quarto lugar, se eu te conseguir um vice, se eu te conseguir um título brasileiro, uma Libertadores não dá mais, uma Sul-Americana, uma Copa do Brasil, tudo isso os caras estão botando na ponta do lápis. E aí deu aquela, peraí, mas aí vai ficar muito aqui, então vamos ajustar aqui, ali. Mas entre Dorival e Fabinho, tudo certo. Dorival quer o Corinthians. O Fabinho quer o Dorival. O Corinthians quer o Dorival. E aí, nesse desenrolar, o tempo foi passando, aí embaçou porque eles não conseguiram fechar a tempo de um momento na expectativa do jogo de hoje. Então, todos os esforços, todos os olhares, tudo teve que se voltar para o jogo de hoje. Por isso que eu falo que isso atrapalha também, porque era visível, isso foi para dentro de campo, que os jogadores não estavam focados no jogo.
Não sei se vocês tiveram essa sensação, eu tive. Que os jogadores não estavam ali, que eles não estavam, sabe? Era uma coisa. Porque não tem comando, não tem comandante, não define o técnico, uma coisa meio, sabe? Cadê o projeto? Qual é o projeto que o clube tem? Então, uma coisa assim, sabe? O time hoje estava no limbo, assim, sabe? Pairando nas nuvens, não sabia muito para onde ia, a deriva. E aí, o Fabinho voltou, exatamente por causa do jogo. Ele tinha que estar perto do elenco aqui também. Eu sei que ele tem uma missão maior, que é contratar o técnico, mas ele voltou. E o Dorival ficou. Então a informação que eu tenho é que o Dorival ficou. Só que aí o empresário do Dorival veio junto. Não junto do Fabinho, mas veio para São Paulo também. E agora eles têm uma reunião que deve estar acontecendo agora, ou eles vão daqui a pouco para algum restaurante, se tem algum stalker aí, né? Para pesquisar. Ou eles vão conversar no estádio mesmo, realmente não sei, mas tempos de repórter assim era muito legal, né? Lá em Porto Alegre, quando tinham essas reuniões, muitas vezes na casa do dirigente, ou o dirigente ia na casa do treinador. E, irmão, quando a reportagem descobria a tal da reunião, saía todo mundo aqui ligando, pegando táxi, subindo em árvore, ficando na frente, na frente do condomínio, esperando o cara sair. E a reunião, como é que foi? Como é que foi? Né? Não tinha essa de assessor, não tinha essa, já meti um gravadorzinho, né? Gravadorzinho, a pilha, assim, né? Na boca do cara. Como é que foi a reunião? Não, a primeira reunião foi boa, não sei o quê. Aí, às vezes o cara se escondia, não teve reunião nenhuma, papapá. Era gostoso. Então, vai acontecer, está acontecendo, ou já aconteceu, não já aconteceu, não, porque o jogo terminou faz pouco. Uma reunião. Fabinho Soldado, o empresário Edson Codor, que é o empresário do Dorival, e me falaram também que o Pedro Silveira estaria nessa reunião, que é o diretor financeiro. Porque é o seguinte, né? Porque aí, quando o empresário faz uma contraproposta, no seguinte sentido, nós precisamos de tanto. Aí o Fabinho, tá, ok. Aí ele olha pro diretor financeiro. E aí? Isso aqui, não, veja bem, peraí, Augusto. Então é isso, gente. A questão é financeira. Fiel, nossa classificação na Sul-Americana ficou desse jeito. Ainda não apareceu o tiquezinho verde aqui da nossa primeira vitória. Corinthians que estreou com uma derrota contra o Huracan em casa, um empate fora de casa contra o América de Cali e agora a primeira vitória, um começo ruim, primeira parte aí dessa fase de grupos, né? Agora tem os jogos de volta. Vamos pegar o Huracan fora de casa. Eu acho que aqui vai definir quem pode ser o líder do grupo. Isso depende do Corinthians ganhar do América de Cali dentro de casa. A gente tem total condição de fazer um bom futebol diferente que foi hoje, porque hoje não jogamos bem, mesmo com o campo com chuva ali, um jogo difícil, uma partida difícil, o Corinthians não jogou bem e a gente tem tudo para ganhar deles dentro de casa. E o Racing a gente pega eles fora de casa, independente de ter sido um jogo difícil hoje. Acho que foi mais difícil pelo Corinthians não ter feito uma boa partida e nem pelo time do Racing ser um bom time. Na verdade é um time bem fraco, bem ruim. Hoje estava com bastantes desfalques e mesmo fora de casa a gente desempenhando o futebol que a gente sabe tem como a gente vencer. Então ganhando de América de Cali, Racing, sem vacilar, jogando sério, com raça, sangue no olho, fica acho que para essa partida aqui uma decisão aí do líder do grupo. Isso, claro, que o Huracan precisa aí tropeçar nas partidas, pelo menos em uma partida aí que ele vai enfrentar com o América de Cali em Racing, e ele precisa pelo menos empatar ali, perder, para a gente conseguir chegar ganhando deles aí, decidindo com eles a primeira posição do grupo. Coringão aí que zerou o saldo de gols, tomou 3 gols e fez 3 gols, 4 pontos somados. E agora é ver o que o novo técnico vai planejar aí para a Sul-Americana. Ramon Dias, que tinha deixado claro que a prioridade era o Brasileirão, na minha opinião, tem sim que brigar pela Sul-Americana. Então ficou assim a classificação do Timão depois dessa terceira rodada, primeira parte da fase de grupos. Agora a gente espera os jogos de volta. O que você achou da partida de hoje? Deixa aqui nos comentários. Aquele que foi o bola cheia da partida e o bola murcha, que para mim, Félix Torres, sem condição de vestir a camisa do Coringão, quase entregou lá contra a porcada o título do Paulista e agora prejudicando demais, praticamente jogou no lixo todo o planejamento que o Corinthians tinha feito para essa partida, quase que jogou no ralo a chance de vitória, e para mim não dá mais. O difícil tem Kaká e André Ramalho no banco de reserva. Deixa seu like aí, se inscreva no canal, até o próximo vídeo, vai Corinthians!